Um dos maiores clichês entre os leitores é afirmar que o filme é muito inferior ao livro. Essa é uma das máximas entre os leitores, mas hoje eu trouxe um estudo de caso para mostrar para vocês que nem sempre. Há um tempo atrás a gente teve na Netflix uma estreia de um filme brasileiro que ficou inclusive na semana do lançamento em primeiro lugar em vários países por causa de toda a sua trama, seu enredo. E era nada mais, nada menos que O Lado Bom de Ser Traída. Um filme brasileiro adaptado a partir de um livro. E quando eu assisti, amores, eu não tive dúvidas e eu comprei imediatamente o livro, porque eu precisava ler a história para além daquele filme. O contexto é o seguinte: esse filme foi lançado pela Netflix e ficou no top 1 mundial. Eu, como boa curiosa que sou, fui assistir ao filme e, embora tenha ressalvas, achei bacana. Particularmente, eu não sou uma leitora de hot. Eu já li alguns livros que têm cenas ou alguns desenrolares, né, nessa pegada, mas particularmente eu não sou uma leitora conhecedora de autores que são consagrados nesses gêneros ou nessas narrativas que têm a proposta de ter ali um romance com cenas mais apimentadas, com essas descrições de cenas sexuais. Não tenho. Eventualmente eu posso ler um livro ou outro que tem alguma cena ali nesse sentido, mas não sou uma leitora assídua desse tipo de narrativa. Porém, assisti ao filme e achei bacana a produção do filme em si. Achei interessante a fotografia, o elenco muito bem escolhido. Achei que no todo o filme ficou legal. E a trilha sonora, aquela versão de envolver da Anitta mais lenta, achei bacana o filme como um todo. E me bateu a curiosidade de ler o livro que havia inspirado ao filme, porque eu também não conhecia. E quando eu soube que era inspirado em um livro, eu fiquei muito curiosa para saber quem era a autora por trás daquela obra e imediatamente corri atrás. Comprei o livro e quando ele chegou, foi este aqui, essa versão aqui, que depois, inclusive, do lançamento do filme, houve uma reedição com uma capa remetendo ao filme, mas a edição que eu comprei assim que eu assisti ao filme foi essa aqui, O Lado Bom de Ser Traída. E eu achei muito bacana porque é um livro oriundo da internet. Pelo que eu vi, eu não conhecia a autora, como eu falei, não conheci o livro, mas aí depois que eu assisti e fui pesquisar um pouco sobre o livro e a escritora, ela se chama Sue Hacker. E aqui diz que há mais de 16 milhões de leituras dessa obra na internet. Aqui a gente tem Sue Hacker, é um pseudônimo criado para Débora Gastaldo, por uma grande amiga. Ela nasceu em São Bernardo do Campo, começou a escrever histórias como um passatempo, mas logo isso se transformou em uma experiência maior. Desde a publicação do primeiro capítulo dessa história, que provavelmente, pelo que eu entendi do contexto, foi uma publicação feita na internet, muito nos moldes do que a gente tinha no Wattpad, por exemplo, com as fanfics, onde os escritores anônimos, né, desconhecidos, iam publicando capítulos das histórias ali online para os leitores lerem. Pelo que eu compreendi, O Lado Bom de Ser Traída nasce dessa forma. E aí aqui diz, desde a publicação do seu primeiro capítulo, ela se surpreende com a receptividade de milhares de leitoras que não só passaram a acompanhá-la fielmente, como também se tornaram suas amigas. Sempre uma devoradora de livros, ela não raro se flagra sonhando em criar mais histórias. Com mais de 16 milhões de leituras na internet e imensamente prestigiada por suas leitoras, O Lado Bom de Ser Traída é o primeiro título de Sue lançado pela HarperCollins Brasil. Então, pelo que eu pude compreender,
Essa história nasce na internet a partir dessas publicações independentes e por causa do sucesso ela é publicada por essa editora HarperCollins Brasil e depois é feita a adaptação para o cinema através da Netflix. Para o cinema, sim, em formato de filme. E isso me deixou muito surpresa porque a gente percebe como o mundo literário tem suas bolhas. Eu não conhecia essa autora, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar do sucesso dessa narrativa, né, da quantidade de leitoras dessa narrativa já na internet. Também não sabia da publicação desse livro. Então veja, são nichos, são mundos, são bolhas mesmo. Eu, embora não leia todos os livros que eu gostaria de ler, a gente, querendo ou não, acaba conhecendo muitos livros, né? Mesmo que eventualmente a gente não leia de fato algumas obras, até pelo contato com outros produtores de conteúdo, até por acompanhar minimamente, a gente acaba ouvindo falar de alguns livros, de alguns títulos e de alguns sucessos. E eu realmente não conhecia a autora, não conhecia o livro e conheci apenas depois de assistir ao filme. E imediatamente comprei o livro porque pensei comigo mesma. Tem algumas coisas no filme que eu achei um pouco apressadas. E aí eu vou ler a sinopse do livro e, consequentemente, do filme também, já que se trata da mesma obra, para vocês entenderem. Mas alguns elementos, alguns pontos da narrativa no filme eu achei muito rápido, achei que poderia ter sido desenvolvido com mais calma, com um pouco mais de detalhamento no desenrolar da história, mas sabendo que a adaptação fílmica exige um outro formato que é totalmente diferente do formato do livro, eu entendi que talvez na adaptação algumas coisas não couberam no formato do filme. E pensei, vou comprar o livro para ler porque aqui deve estar muito melhor. E aí é que tá. Se você ainda não viu, eu tenho aqui no canal um vídeo falando um pouquinho sobre as diferenças entre as obras, as obras literárias e as adaptações para o cinema ou para séries. Porque a gente, mais uma vez, fica repetindo esse jargão de que o livro é melhor que o filme, o livro é melhor que a série. Mas existem motivos para que isso aconteça. Um livro, ele realmente vai conseguir trazer profundidade e elementos que nem sempre vão ser possíveis estarem presentes em filmes ou séries. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre essas diferenças, porque são expressões artísticas totalmente diferentes, em formatos diferentes e que precisam priorizar coisas distintas também. Se você ainda não assistiu, assista, porque vale a pena. Eu faço algumas provocações para a gente parar de repetir essa máxima e pensar realmente nessas adaptações como formatos distintos de arte e que não tem nenhuma obrigatoriedade de ser literal ao que está no livro. No entanto, mesmo com essa ressalva, mesmo com essa reflexão, eu quis fazer esse vídeo porque aqui a gente tem situações que, pelo menos para mim, na minha experiência leitora, me incomodaram a ponto de eu abandonar a leitura desse livro. Mais um adendo, não é uma crítica ao trabalho da Su como escritora. Eu apenas não me identifiquei com a obra e vou trazer os motivos pelos quais eu não me identifiquei. Porém, não é um vídeo para falar mal de escritores brasileiros, nem para gerar uma comparação entre as obras brasileiras e as obras de outras nacionalidades, dizendo que a nossa literatura é menor ou que o que quer que seja. Não é nesse sentido e também não é generalizando. É apenas trazendo um relato de como foi a leitura e como eu recebi a história depois de ter assistido ao filme
e como foi o início da leitura e quais elementos me fizeram desistir da leitura desse livro aqui depois de ter assistido e inclusive gostado do filme. Eu confesso que assim que eu recebi o livro, eu comecei a gravação de um vlog de leitura desse livro aqui, porque eu tinha achado interessante o filme e tinha achado a produção tão boa que eu estava empolgada para ler o livro e iniciei inclusive a gravação de um vlog de leitura desse livro aqui. Mas eu não concluí a leitura. Eu parei, eu acho que na página 100, algo assim, e eu simplesmente abandonei a leitura. Pode ser que futuramente eu volte e releia. Sim, mas nesse momento eu tô fazendo outras leituras que para mim no momento são prioridade e não consegui continuar a leitura desse livro. Para quem não conhece a história, eu vou ler a sinopse. Bárbara é bonita, jovem, profissionalmente bem-sucedida e apaixonada por Caio, seu noivo. A vida de Bárbara é completa e plena, mas tudo muda no dia em que vê uma foto de Caio ao lado de uma mulher que também se intitula sua noiva. Em um piscar de olhos, o mundo de Bárbara desmorona. Decidida a não se entregar à derrota, ela resolve dar a volta por cima, renova o visual e começa a adotar posturas mais positivas para afastar de vez a depressão. Durante esse processo, o destino coloca em seu caminho Marco, um juiz extremamente sexy. Basta um olhar para ambos serem tomados por uma tensão sexual alucinante. Resta saber se, de fato, Bárbara mudou o suficiente para se entregar sem amarras. E ao descobrir que sim, percebe o quanto é capaz de aproveitar o lado bom de ser traída. Não parece interessante? Eu vou ler também a sinopse que tem do filme, porque eu acho que traz também algumas informações interessantes. Olha só. Em um lado bom de ser traída, a contadora Babi, ou Bárbara, saiu aqui da página. Em O Lado Bom de Ser Traída, a contadora Babi, ou Bárbara, após descobrir que foi traída, decide dar a volta por cima. Ela vê a traição do noivo como uma oportunidade de transformar sua vida sexual ao conhecer Marco, um juiz extremamente sexy e cheio de segredos para desvendar. Porém, mergulhar de cabeça nesse novo romance pode ser uma jornada muito mais perigosa do que ela imagina, resultando em consequências arriscadas. Ok. Tem na história o filme, eu vou falar muito também com base no filme, porque foi o que eu consegui desenrolar mais, né, e consumir totalmente. A Bárbara, como a própria sinopse já diz, descobre que está sendo traída pelo noivo. E aí ela resolve fazer aquela mudança de vida e se desvencilhar totalmente do noivo e se redescobrir. Afinal, ela é noiva há 5 anos, ela é sócia do noivo, então a vida dela já estava muito entrelaçada à vida do noivo. E quando ela resolve terminar o relacionamento, tem muito essa fase de luto e essa fase de redescoberta de si. Paralelamente a isso, ela conhece o Marco, que é um juiz, pelo qual ela se sente atraída, essa atração é mútua, e é o que rende ali muitas cenas quentes no filme, e que provavelmente também tem aqui no livro, mas, enfim, eu não li tudo. Nesse meio tempo, há ali um pano de fundo, que são algumas questões, por exemplo, de lavagem de dinheiro que o ex-noivo dela fazia na empresa em que ela era sócia. Enfim, tem algumas questões ali de pano de fundo nessa história. Um adendo, eu não sou de abandonar livros. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de abandonar livros. Mesmo quando eu não consigo me envolver tanto com a história, eu leio até o fim. Então, esse livro aqui, para eu ter abandonado, entendo que houve um incômodo muito grande. O que eu senti ao assistir o filme? Havia algumas pontas soltas, por exemplo, na trama, em toda essa questão do Marco ser um juiz e haver ali um pano de fundo de investigação, que dava uma tensão a mais na história.
Tudo isso eu achei que foi muito corrido no filme. Imaginei que isso tivesse acontecido por essa necessidade de adaptar o livro a uma obra fílmica, que tem um tempo diferente, que precisa ter um ritmo narrativo diferente. E aí eu relevei, porque eu imaginei que isso pudesse ter sido melhor desenvolvido e melhor trabalhado no livro, por isso que eu comprei. Essas pontas soltas que ficaram, ao meu ver, no filme e que eu achei que teriam sido melhor trabalhadas e descritas e solucionadas no livro, foi o principal motivo para eu ter comprado o livro depois de ter assistido ao filme. E foi o principal motivo de eu não ter levado essa lacuna em conta para avaliar mal o filme, porque eu entendi que a obra tinha sido bem adaptada dentro do possível, mas que talvez essa pressa em fechar alguns pontos e aparar algumas arestas no filme tinha acontecido justamente por causa do tempo, porque era uma adaptação que exigia um tempo narrativo diferenciado por ser um filme, mas que provavelmente teria sido melhor trabalhado no livro. E para minha surpresa, não foi. Pelo menos não até onde eu li. Como eu falei, eu não cheguei a terminar o livro, mas até onde eu li, eu percebi que isso não era uma fragilidade do filme por causa da adaptação, mas era uma fragilidade da narrativa como um todo, porque aqui, mesmo até onde eu li, muitas coisas também tinham sido muito apressadas no enredo. Eu entendo que por ter um apelo hot, por ser uma história escrita para esse público, haja uma necessidade, uma preocupação e um cuidado em valorizar, priorizar, dar um foco a mais nessas cenas, porque é para isso que se pretende essa obra. Mas deixar esses outros elementos de pano de fundo, que poderiam ser elementos narrativos muito interessantes, mas enfraquecidos e sem desfecho, torna a obra com uma necessidade de lapidação a mais. E foi isso que me incomodou, foi essa sensação que eu tive, que a história, a narrativa como um todo, poderia ter sido melhor lapidada para que todos esses elementos enriquecessem ainda mais a narrativa. Mas a impressão que eu tive, principalmente depois que eu comecei a ler o livro, mesmo sem concluir, é de que o foco maior de fato foi nessa vertente mais hot, de trazer essas cenas sensuais, essas cenas sexuais, e todos esses outros elementos que estavam ali também para compor a narrativa acabaram sendo deixados de lado por causa disso. No mais uma vez, eu não sou uma leitora de hot, mas assim, me incomodou profundamente a escrita. E eu não acho que seja um defeito da escrita da autora. Eu acho que é uma história que funcionou muito bem na plataforma na qual ela nasceu, mas que para ter sido publicada ela poderia ter passado por um refinamento. Foi isso que eu senti falta. Por quê? Se eu olho para trás e na minha época de Tumblr, a gente lia narrativas nessa vibe, e a gente gostava e se envolvia com as histórias e ficava esperando as publicações futuras, para aquele formato funcionava. Mas se a gente pega algo que estava funcionando muito bem na internet, que tinha um ritmo de publicação diferente e que é algo muito experimental mesmo, e eu digo isso considerando que a autora começou a publicar na internet, depois isso foi publicado por uma editora. Eu penso que nesse meio tempo, essa obra deveria ter passado por um refinamento. Foi isso que eu senti falta. Por quê? Tem muita gente que fala mal desse tipo de livro. Livros hot são livros muito fúteis, são livros que não têm narrativas fortes, que não têm narrativas interessantes. Enfim, colocam todos os defeitos para falar mal de livros que mulheres gostam. No fundo, é só isso, porque a gente sabe que a maioria do público desses tipos de narrativa é um público feminino. Então muita gente critica, fala mal, mas na verdade é só para criticar coisas que são majoritariamente para um público feminino. Mas a minha crítica não é essa.
A minha crítica é no sentido de esse livro merecia ter um refinamento a mais antes de ter sido publicado por uma editora. Por quê? Muitas cenas, elas, para mim, pelo menos, foram assim constrangedoras, sabe? Era algo inverossímil. Sabe quando você lê uma coisa e você fala tipo, cara, isso não aconteceria na vida real. Na vida real, uma pessoa não falaria desse jeito. Não. Não se aproxima em nada de uma realidade palpável para você. E não é uma questão cultural, tipo, ai, mas é porque eu sou do Nordeste e de repente as pessoas no Sul falam dessa forma. Não é uma questão nesse sentido, é uma questão de aplicabilidade mesmo à vida real, sabe? E Ali, mas a literatura não tem comprometimento nenhum com a vida real. Não tem. Mas quando você lê, você precisa enxergar aquilo como palpável. Quando você lê Harry Potter, você sabe que nada daquilo é real. Você não vai chegar numa estação de trem e atravessar a parede para conseguir chegar na plataforma de embarque que você deseja. Mas a história está tão bem construída e com uma narrativa tão bem detalhada que você se imagina lá dentro. E eu acho que foi isso que faltou aqui. Eu lia e eu sentia vergonha alheia. Eu não me imaginava vivendo. Eu não imaginava ser possível alguém viver. Porque tinha diálogos que eu ficava tipo, cara, não rola. Não dá. E aí eu comecei o vlog de leitura animada pra ler. Depois eu comecei a sentir vergonha alheia. Alguns incômodos. E aí depois eu parei de gravar. E aí depois eu parei efetivamente de ler. Porque eu não consegui. E aí, mais uma vez, pode ser que em outro momento eu volte para esse livro e eu termine. E traga até outros pontos de vista para essa minha resenha, para essa minha, enfim, para essa minha opinião. Mas no momento eu acho que o que faltou foi isso. Não é nada contra ser hot, não é nada contra ter cenas que se propõem a ser uma obra nesse segmento. Não é nada contra ser uma autora brasileira, porque eu acho que ela teve inclusive um sucesso estrondoso. É muito sobre identificação mesmo enfim, as leituras que eu faço. E também essa identificação dessa possibilidade dele melhorar um pouco mais no que diz respeito à narrativa mesmo, de ficar mais amarradinho, sabe? De ficar mais bem construído. E aí eu acho que ia ser um livro muito massa, mesmo sendo um livro diferente do que habitualmente eu leio. Eu acho que se ele fosse lapidado, melhorado, aprimorado, ia ser um livro muito melhor. E assim, gente, de verdade, nas primeiras páginas já me incomodou muito o fato dos protagonistas eles já se conhecerem, darem esse match, se envolverem tão rapidamente. Mas até aí tudo bem. Tem muitos outros livros em que algumas coisas da narrativa também são muito rápidas. O envolvimento entre os personagens principais, esse envolvimento romântico também é muito súbito. Isso me incomodou, mas como é algo que acontece com outros livros também, eu falei, ai gente, vamos levando, vamos ver onde é que isso vai dar. Mas aí tinha coisa que eu ficava muito, ai gente, era muito assim, não dá, não dava. Por exemplo, nossa, eu fiquei muito incomodada. Os capítulos, eles intercalam o ponto de vista dos personagens. Então, tem capítulo que traz o ponto de vista da Bárbara, tem capítulo que traz o ponto de vista do Marco e por aí vai. Ó, por exemplo, tem uma parte aqui que traz o ponto de vista do Marco e ele fica se referindo às suas partes íntimas como amigão. Gente, isso, assim, ai, gente. Olha, se você é um cara, que eu duvido muito que você vai estar assistindo esse vídeo, você é um cara. E você não faz isso não. Olha, eu nem sei, nem sei. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser, né? O mundo é livre, mas assim, gente, olha, na boa.
Vamos pro próximo. Aí, assim, tinham muitas passagens que os diálogos, eles trazem alguns elementos das nossas gírias brasileiras, do nosso contexto. Isso enriquece muito o livro, a narrativa, né? Mas às vezes dá uma vergonha alheia. Olha só, tem uma parte aqui que o... Primeiro, todos os diálogos a Babi tá chamando o cara de lindo. Pronto, lindo. Pronto, não sei o que é lindo. Ai, mano, relaxa. Eu entendo que é pra construir ali uma conexão entre os personagens, mas assim, ai, forçado, na minha concepção. Tem uma parte aqui que é como se o cara tivesse comentando o encontro dele, né? Como se, deixa eu até conferir de quem se é um capítulo da Bárbara, é um capítulo que está sob a perspectiva da Bárbara. Eu não vou lembrar o contexto, mas ela está comentando com alguém, acho que com uma amiga, sobre o encontro que ela teve. Aí o diálogo é: Babi, já estava quase morrendo de curiosidade. Desembucha logo, quero saber tudo, do beijo ao lepo-lepo. Outra coisa, eu até marquei a página, ó, porque como eu tava fazendo o vlog, eu dobrei aqui pra eu lembrar de comentar depois. Isso é na página 15. O cara, o Marco, gente, é muito constrangedor. O Marco, ele refere-se constantemente à região íntima dele, aos órgãos genitais, como anaconda. Eu não consigo nem falar, eu não consigo não rir, porque é muito engraçado. Olha só, tem uma parte aqui, eu não vou ler, mas é na página 15, gente, isso é no início do livro. Tem uma parte que o Marco tá falando que ele teve um encontro com outra moça, e ele tá falando que ele vê a Babi passando, e aí ele fica, tipo, excitado. Aí ele fala sério, acabei de dar uma com a Raquel. Será que não foi suficiente para o senhor Anaconda? Ai, minha gente, que engraçado. E assim, isso se repete, sabe? Isso é constante. E isso é tão recorrente que foi um dos motivos para eu não querer mais ler, mesmo chegando, acho que no máximo, à página 100. Então, assim, tem muitas coisas na história que prometem enriquecer muito o enredo, mas que eu acho que são mal trabalhadas, poderiam ter sido mais aprofundadas, poderiam ter sido mais. Por exemplo, todo o dilema que o Marco vive com a ex-esposa, eu acho que se torna a história mais interessante. Mas assim, o cara ficar se chamando de Senhor Anaconda é estúpido. É totalmente indispensável, sabe? É algo que, tipo assim, pra quê? E com muito respeito às pessoas que gostam, mas. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Não, não deu pra mim. Não deu pra mim. Não deu pra mim. O filme fez super bem de dispensar esses detalhes. Era algo que no livro deveria existir para enriquecer a história, mas o efeito foi contrário, infelizmente. E é isso. Talvez um dia, quem sabe, eu volte e conclua a leitura desse livro, mas por hora, realmente, a vergonha alheia venceu o meu incômodo em abandonar livros e eu não consegui seguir com a leitura desse livro aqui. Se você já leu ou se você conhece o livro O Lado Bom de Ser Traída, coloca aqui nos comentários. Se você já leu, por favor, me fala o que é que você achou. Me disse no final a história, enfim, a trama, a narrativa melhora, se valeria a pena.
eu retomar essa leitura. Me conta aqui suas opiniões e impressões. Um beijo da sua amiga leitora e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!